Olá, pessoal do CNIB, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula e começaremos a falar sobre as fases da vida. Quando o ser humano nasce, ele passa por diversas fases da vida natural, que é a infância, a adolescência, jovem e adulto. Mas vamos relembrar lá no início, quando você era um bebê. Você lembra quando você começou a andar? Provavelmente não, né? Mas com certeza você levou muitas quedas, porque você estava ali se equilibrando, adquirindo a experiência, mas quase nunca se machucava ou se quebrava, porque a distância, a altura era menor. Passando o tempo, você já adquiriu uma certa experiência, já começa a andar, já começa a correr, mas mesmo assim ainda cai e se machuca. Cai de cabeça por calcular erradamente uma distância ou querer dar um passo maior do que a sua perna pode. E aí chegamos à fase adulta, quando você já tem total equilíbrio, já tem bastante experiência, pode até não cair por determinado tempo, 1 ano, 2 anos talvez, mas quando cai aí já tem uma consequência maior, já pode quebrar uma perna, pode torcer o tornozelo, quebrar a clavícula e etc. A vida espiritual não é diferente. Quando uma pessoa é recém-convertida, ela cai diversas vezes. Cai, levanta e depois cai de novo. E Deus já sabia disso. E mesmo com essa inconstância, ela quer crescer. A Bíblia nos mostra 3 etapas do crescimento espiritual. Uma vez que a pessoa nasce espiritualmente, ela passa por estes: infância espiritual, juventude espiritual e maturidade espiritual. Todo o nosso estudo está baseado no livro de 1 João 2, do 12 ao 14, que diz bem assim: Filhinhos, eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhe escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhe escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhe escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. A seguir, analisaremos em detalhes os sinais que indicam em que fase da vida espiritual você se encontra. Vamos lá? Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a criança espiritual. A criança espiritual, ela traz algumas marcas, tá? E quais são os sinais da infância espiritual? É assim, 1 João 2,14 diz: Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Então, a principal marca da criança espiritual é que ela conhece a Deus. Ela sabe que Deus é o seu Pai. Sabe que Deus é para quem ela deve recorrer na hora da agonia, na hora do aperto, na hora da dificuldade. A criança espiritual, ela tem a convicção de que Deus é que vai cuidar dela, tá? Então, por mais que ela não tenha intimidade, não conheça profundamente Deus, ela sabe que pode recorrer a Ele na hora da dificuldade. E ela crê que Deus existe, tá? Gálatas 4:6 diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama Abba Pai, ou seja, papai, paizinho. É como se você estivesse falando Abba, meu papai, meu paizinho. Isso é magnífico, porque antes de Jesus, as pessoas viviam em uma sociedade que nem pronunciar o nome Jeová era permitido. Eles chamavam Senhor, eles não pronunciavam o nome de Deus, de tão magnífico, grandioso que era o nome de Deus. Eles tinham toda essa reverência, esse respeito. E de repente Jesus vem e nós ganhamos o direito de chamar Deus de papai, né? É como você chamar alguém muito íntimo, muito próximo de você, e você tem esse direito. Deus, ele deu esse direito para cada um de nós. Jesus veio para isso, para que a gente pudesse chamar o Deus de Pai. Quando você ora, né, você pode dizer Papai do céu. Isso daí foi um direito que Jesus garantiu para cada um de nós na cruz. É um direito que não é qualquer um que tem. Você tem esse direito, você não pode ter dúvidas disso, de que Deus, ele é o seu Pai. 1 João 3,1 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
A criança espiritual, ela conhece o Pai, ela conhece Deus. Ela pode até não conhecer Ele tão profundamente, né? Ela ainda não teve tempo de estudar a palavra e conhecer Deus profundamente, ter experiências com Deus profundamente, mas ela tem a convicção de que Deus é o Pai dela, e isso daí é uma das marcas de que o Espírito Santo está nela. Ela não tem essa dúvida. Antigo do Pato Donald ali, que tinha, né, um Pato Donald, um anjinho e um diabinho. Eu acho que essa é a melhor alusão, exemplo que nós podemos ter assim. Tem o espírito, né, do capeta e tem o Espírito Santo, dizendo, não, no Tom e Jerry, a mesma coisa, não mata o gato. É a mesma forma, na verdade, de uma forma muito mais preciosa, Deus coloca dentro de nós esse Espírito Santo, esse Espírito que nos convence através de conselhos o que é o correto e onde e quando eu preciso fazer o bem. E ele termina dizendo, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu não for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá, olha só, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você se sente bem quando você está prestes a pecar? Você se sente bem quando você assim, acaba de cometer um pecado? Quantos aqui sabem exatamente quando cometeu um pecado? Quando você, né, comete ali, você mente aos que são mais íntimos de Deus. Quando você chama um palavrão e você, puxa vida, me perdoe. Sabe, não sabe? Tem essa sensibilidade? Pastor, eu ainda não senti isso. Talvez seja porque você é um bebezinho espiritual, mas estou vendo aqui, no meio da plateia, as pessoas, algumas dizendo bem assim, verdade, um palavrão, uma mentira, eu me sinto mal. Eu nem preciso roubar nem matar ninguém, basta uma mentira, né, de branda, como a gente fala, e nós já sentimos ali a justiça, o convencimento do Espírito Santo de Deus agindo em mim. Isso é verdade, gente. Isso acontece. É esse poder, é esse conselheiro que o Senhor Jesus, através do poder de Deus, nos mandou. Este trabalho, então, o trabalho do Espírito Santo, bote assim, o trabalho do Espírito Santo, escreva, é feito em duas partes, em duas fases, tá? E a primeira parte, tá? A primeira parte, você pode colocar assim, o Espírito Santo escreveu o Novo Testamento para nos dar direção. Então bote, nos dar direção para uma vida nova. O Novo Testamento foi escrito para nos dar direção para uma nova vida. E esse Espírito, ele ajudou os apóstolos que Jesus Cristo, né, escolheu para lembrarem de tudo. Olha só, gente, como é importante essa parte aqui. Ele colocou esse Espírito, que é uma cópia exata dele, que é uma cópia exata de Deus Pai. Então, se é uma cópia exata, ele tem todo o teor, ele tem todo o conteúdo, concorda comigo? É como se eu batesse aqui, perdão, uma cópia de um documento. Pá! Aí eu tenho o original, tenho a cópia número 1 e tenho a cópia número 2. Então são 3 papéis. Os 3 papéis que eu bati a cópia têm o mesmo teor, têm a mesma significância, têm o mesmo peso, têm a mesma clareza. Tem, não tem? Esse Espírito Santo é a cópia perfeita de Jesus Cristo, Filho, e de Deus Pai. E por ele ter essa essência, esse mesmo teor, ele vem e ele faz com que cada apóstolo escolhido por Jesus saiba, lembre de tudo que o Pai deixou para o Filho. Por isso que você lembra de muitas coisas que está escrito. Por isso que você lembra de muitos versículos. Porque esse Espírito Santo, que é uma cópia de Jesus, que é uma cópia de Deus Pai, está dentro de você. Amém? Por isso você lembra das coisas que Deus se agrada. Ele também, esse Espírito Santo, na primeira fase, né, na primeira etapa, ele revelou outras coisas que Jesus ainda não havia passado para os seus apóstolos.
Então, esse trabalho de escrever o Novo Testamento se completa ao Velho, ao Antigo Testamento, que vem através de contos, de histórias, de feitos, e agora o Novo Testamento, que é um trabalho do Espírito Santo, em cima, junto com esses apóstolos, completa toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. E todo esse acervo, vamos dizer assim, porque são muitos livros, estão ao nosso conhecimento. Por isso, todas as vezes que a gente tende a pecar, existe um desagrado na nossa consciência. Isso se você tem o Espírito Santo de Deus, tá bom? É importante. 2 Pedro capítulo 1, no verso 3, 2 Pedro 1,3 diz: o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo. É através do Espírito Santo que nós entendemos e sentimos que o que está acontecendo no mundo é perverso, é mau. Se não fosse esse Espírito, nós acharíamos todas as coisas que estão hoje acontecendo no mundo, as coisas mais naturais e comuns. Verdade? Você ainda lembra do dia antes do seu nascimento? O nascimento que a Cláudia explicou aqui, físico e o espiritual. Você ainda lembra quando você não tinha Jesus? Você lembra, algumas vezes o pastor conhece ele, fala que, rapaz, eu gostava da onda aí e tal, do negócio, e piriri pororô. Você lembra dessa época? Você achava tudo normal. E agora, quando você presencia algumas pessoas ao seu redor fazendo aquilo que você fazia, você se sente mal. Essa é a ação do Espírito. Essa é a característica da criança espiritual. Na segunda fase, o Espírito Santo, ele interage com a nossa mente e com a nossa consciente e ele nos orienta. Ele fala, vamos por aqui, não, entra para cá, não, aceita essa proposta de emprego, não, declina essa proposta de emprego, opa, escapa desse namorado, dessa namorada, esse namoro não vai ser bom, esse namoro vai ser bacana. O Espírito Santo, então, ele interage com você, ele diz para você, olha, por aqui é melhor. E aí vem a questão da sensibilidade espiritual. Quanto mais palavra você tem no seu coração, na sua vida, mais sensível, mais audível fica a voz do Espírito. Essa é a voz do qual Isaías profetiza de que Deus mandaria ao mundo. Isaías capítulo 30, verso 21. A voz do Espírito Santo no ouvido dos seus filhos. Olha só que é exata, né? Mandaria no ouvido dos seus filhos. Isaías 30, 21. Então, o Espírito Santo também nos orienta por abrir o nosso entendimento às Escrituras. Olha só uma outra característica, né? Esse Espírito Santo, que é nosso conselheiro, ele nos auxilia a ler as Escrituras. É por isso, pastor, então, que eu não entendia essa palavra quando eu não era da igreja, porque nós associamos ser de Jesus quando nós somos da igreja. Quando nós não éramos da igreja, não conhecíamos a Cristo. E aí, quando nós viemos para a igreja e conhecemos Jesus, o aceitamos como Senhor e Salvador, começamos então a entender, porque fomos municiados, enchidos, né, do Espírito Santo. E esse Espírito Santo esclarece as Escrituras. É por isso que hoje, você que é crente, filho de Deus, você lê as Escrituras e você diz, Abba, papaizinho do céu, eu entendi o que o Senhor quer da minha vida. Legal isso, né, gente? Faz sentido isso para você? Tudo na palavra faz sentido. Então Jesus tinha prometido aos seus discípulos antes da sua morte que mandariam esse Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade. Uma coisa que o recém-convertido nota é que depois de aceitar a Cristo, olha outra coisa importante e marcante nessa idade espiritual, a criança espiritual, a consciência dos seus erros é muito mais pronunciada. Quando você erra, você se sente mais culpado. Quando você é bebê espiritual, você erra e você acha que nada vai acontecer. Quando você não conhece a Cristo, ou seja, você nem nasceu, você erra e está tudo bem. Obrigado.
A criança espiritual, quando ela erra, quando ela provoca um erro na vida dela, ela fica sentida. E o Espírito Santo se pronuncia de uma forma que vai na consciência. Queima a nossa consciência. Por isso muitos irmãos vêm até nós aqui para confessar os seus pecados. Muito bacana, faz sentido. E é essa evolução que nós queremos que cada um da igreja possua. Consciência começa a pesar mais. E o Espírito Santo chama a sua atenção porque ele está nos guiando. Vamos seguir aqui, vamos correr mais um pouquinho. Romanos 8, 26, muito importante essa passagem, essa referência, porque ela diz assim sobre a nossa oração. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Olha só, eu estou falando que a gente não sabe nem orar. Nem orar nós sabemos, quando crianças espirituais. Mas o próprio Espírito que intercede, que é o nosso conselheiro, João 16, por nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ele intercede por mim, intercede por você, que é uma criança espiritual. Ele diz, o Gabriel não está sabendo pedir, pai. Aba, papaizinho, ele quer isso, ele não quer isso aqui não. Esse Espírito Santo é uma bênção na nossa vida, é um presente na nossa vida. Eu não entendo como tantas igrejas estão errando em entender o que é o Espírito Santo. Qual é o poder do Espírito Santo? Estão se deixando levar por doutrinas enganadoras sobre o Espírito Santo. Mas voltando para cá, na infância espiritual, o Espírito Santo que entrou na nossa vida, ele começa a trabalhar através da nossa consciência. Pecados que antes você cometia e nem se tocava, começam a incomodar você. Por isso muitas pessoas que provocaram pecados na sua vida, elas vêm incomodadas para querer agora se confessar. Essa é a fase saudável de um nascimento com Cristo. Antes você nem pensava duas vezes, como eu disse, você ia para frente, para cima do pecado. Agora não. Agora você olha e diz, não, eu sou de Jesus. Eu tenho uma nova vida. E tem algo aqui dentro da minha cabeça, que é a minha consciência que me incomoda. A cabeça, a mente, os pensamentos é onde mora o Espírito Santo. Ele está no nosso íntimo. Deus colocou numa parte bem íntima do nosso ser. Porque essa parte é a única que não vai ser destruída no dia do Senhor. E essa parte, junta com uma fagulha mínima do nosso DNA, vai ser juntada e reproduzido um novo ser. Vai ser um novo Gabriel, um novo Lucas, uma nova Jússi para a vida eterna, junto com aquilo que está guardado no nosso íntimo, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós falamos aqui que nós somos eternos, seja para o mal, seja para o bem, nós somos eternos. Aqueles que não conhecem Jesus vão existir na eternidade, mas não com Deus, uma eternidade no lago de fogo. O Espírito Santo, então, para finalizar essa parte, são 23 minutos, é como um árbitro de uma partida de futebol, Ele apita quando você erra, ele diz, errou. Alguns param no início do erro. As crianças mais saudáveis espirituais, e como é que é ser saudável? É quando você é íntimo da palavra de Deus. Tem criança que ela vai cometer a falta, ela para antes. É o que nós chamamos, é a fase da tentação. Ela viu a tentação, ela está exposta à tentação, a tentação existe, ela faz parte da vida do crente, mas ele não se mete com a tentação, ele foge. Alguns que são mais bobões, tem criança bobona, você conhece, criança bobona, ela olha o perigo e vai para cima do perigo. É como alguns irmãos, criança espiritual, que vai ver o pecado, sabe que é ruim, mas está ali, rapaz, se rebolando em cima do pecado, e o juiz está, cartão amarelo, banco de reserva, 10 minutos, 15 minutos, até que um dia Deus diz assim, não tem jeito, está expulso, vem para cá, vem para o céu. Essas são as fases da criança espiritual. Oi, alô, oi, som.
Anote aí a terceira marca da criança espiritual. A criança espiritual é marcada por ciúmes, brigas e mundanismo. A criança espiritual é marcada por ciúmes, brigas e mundanismo. A criança espiritual age como uma criança normal. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Você já tem filho? Você sabe como é a sua criança? Você lembra como ela começou a crescer? Assim também nós, como crianças espirituais, nós também temos uma fase. Por exemplo, a criança. Pensa aí na sua criança, você, papai e mamãe. Como é que ela era? Como é que ela é? Você que ainda tem criança pequena, como é que ela é? Você precisa ensinar a sua criança a pecar? Hã? Você precisa ensinar a sua criança a mentir? Você chama a sua criança e diz assim: vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. Vem cá, Lucas. Vem cá, Jonathan. Hoje eu vou dar uma aula para você de como você mentir. Você ensinou o seu filho a mentir? Hoje eu vou ensinar hoje eu vou te ensinar, meu filho, a roubar. Vamos ali no supermercado que eu vou lhe ensinar a ser o maior ladrão que existe nessa terra. Você faz isso? Logicamente que não. Se você tem um raciocínio lógico na sua mente, claro que você não vai fazer isso. Porque você não quer que a sua criança seja um marginal, um bandido. Você quer o quê? Que ela cresça saudável, obedecendo às leis aqui dessa terra. Não é isso? Da mesma forma, a criança espiritual, você que nasceu de novo, nasceu do Espírito, você ainda vem com essas marcas na sua vida, aquela carga negativa que você trouxe, que desde quando você nasceu, você foi ensinado daquela forma. E fala uma coisa, a criança ela aprende muito, você falando ou ela observando você? Observando. O nosso exemplo, o exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. E é igualzinho aqui, nós como bebês, como crianças espirituais, nós observamos quem? Os nossos líderes, o pastor, o professor. Nós observamos aquelas pessoas que é uma referência para a gente, para nós, os que nós consideramos os adultos espirituais. Então, por isso que é importante, você que é adulto espiritual, olha para mim, você que é adulto, você que é líder, o cuidado que você tem que ter, que eu e você temos que ter, porque tem muita criança espiritual na igreja que estão olhando para nós, entendeu? E você vai fazer o quê? Você vai ter que se colocar como uma pessoa que quer levar essa criança para onde? Para o céu. Mas ela vai olhar para você, ela vai olhar para mim, vai olhar para você que é adulto espiritual. É o cuidado que a gente tem que ter. Então, você não precisa ensinar a sua criança a mentir. Ela já vem com isso no seu DNA. Por conta do pecado lá no início do primeiro casal. Já está no sangue. Ela já mente para você. Ela já faz coisa errada desde criança. E a nossa vida como criança espiritual também é assim. Nós também já vemos com essa carga. E agora? Sim, José, eu sou um bebê, eu sou uma criança espiritual. Como é que eu vou tirar isso da minha vida? Existe um processo chamado santificação. Quando você aceita Jesus, você se converte. Você é convertido. Mas você ainda vem com essa carga. Mas depois, com o passar do tempo, com a leitura da palavra, com o ensinamento, com aconselhamento, você vai fazendo o quê? Vai deixando de lado essa vida de pecado. E aí você se torna cada vez mais adulto espiritual. Vai crescendo. Ok? Então você vê brigas, encrencas, fofocas. Quem é fofoqueiro aqui? Não levante sua mão. Murmurações. Isso são características de uma criança espiritual. Você quer, quando você é ofendido, você já quer revidar na mesma moeda, você quer dar na mesma moeda, não é isso? São características de uma criança espiritual. Né? Você quer falar mal do seu líder. O líder não sabe fazer nada direito, não sabe nem falar, não sabe programar nada, o pastor não sabe nem dar uma mensagem. Característica de quem? De uma criança espiritual. A sua criança física, o seu filho não é assim? Não reclama às vezes da comida que você fez com tanto carinho, mamãe, né?
aquela comida tão que você preparou do seu tempo, e ela vai ali provar, ih, tá salgado, ih, tá sem sal, né? Tá muito quente. Criança espiritual. Tiago capítulo 4, versículo 1. Anote esse versículo. Tiago 4, 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, você ainda está cheio de coisa ruim, bebê espiritual, criança espiritual. Você está cheio de coisas aí do mundo, cheio de pecado ainda. Que essas coisas dominam ainda você. Mas você quer o quê? Você quer continuar sendo dominado por esse pecado ou você quer deixar isso de lado? Certamente você quer deixar de lado. Então tem essa decisão e tem esse processo de você deixar de lado essas contendas, essas guerras, porque vem de dentro. Jesus disse que vem de onde? As paixões, os adultérios, as mentiras, as imoralidades. Vem do coração. Né? Você pensou, aí você vai e se deixa levar pelo pensamento e você pratica aquilo. Você fala alguma coisa que machuca, porque vem daqui, ó, do coração. Tiago diz que a briga por quê? Porque a pessoa quer para si as coisas. Ela tem as coisas, mas ela quer tudo para si. Quer a honra para si, quer ser o primeiro. Lá no seu GA, quando é a hora do lanche, o líder diz assim, agora é hora do lanche, você é o primeiro a pular lá. Eu, na frente, né? Aí o líder olha para você, e é criança, é bebê espiritual ainda. Vem para cá. Né? E ensina, tem que ensinar. Por que as brigas? Porque eu quero ser o primeiro, eu quero ser o maioral, eu quero ser o astro, eu quero ser o centro das atenções. Bebê espiritual. Analise, você tem que se analisar agora. Você está sendo assim? Se analise. Puxa vida, eu sou assim, eu sou bebê, eu quero crescer, não quero mais ser criança. Isso é para você se analisar. E por conta disso, igrejas até chegam a rachar. Olha só, por conta dessas brigas, dessas picuinhas, né? Dessas panelas, das fofocas. Tem igreja que racha por conta disso. Eu vi um exemplo de um pastor que ele foi participar de uma assembleia. Uma assembleia como nós temos aqui, né? Que faz o relatório, lê o relatório direitinho, né? Aí o pastor sugeriu assim, olha, vamos pintar esse mês a nossa igreja de amarelo. Aí um irmão lá pulou, não, pastor, vamos pintar de verde. Uma verde é uma cor mais bonita do que o amarelo. Aí o outro falou, não, verde não, vamos pintar de azul, que azul é fantástico. Aí começou a discussão. E quase foram para ver de fato. O que você me diz dessa igreja? É uma igreja adulta ou uma igreja criança espiritual? Infantil, criança espiritual. Fica com essas picuinhas, com essas rachas. Agora, não é porque você vem para a igreja, participa do culto, tem ministério, vai até para um GA que você já é um adulto espiritual. Não. Lembra quando a sua criança, ela chegava lá no seu guarda-roupa, pegava ali uma camisa do sua papai, ou se for uma mulher pegava da sua mãe, um vestido, pegava um sapato ali e imitava você, né? Ela vestia a roupa de um adulto, mas ela era uma adulta? Não, uma criança ainda, que queria ser uma adulta. Da mesma forma, tem muitos cristãos que se acham adultos espirituais, mas na verdade não são. Ah, porque eu visto a camisa da igreja, eu tenho um ministério, eu tenho um IGA, né? Eu auxilio aqui a igreja nas mais variadas tarefas, então eu sou um adulto. Não, você ainda não é adulto, porque isso exige um processo, que você decide isso daí. Agora você vai observar o que Paulo diz lá no livro de Coríntios. A igreja de Coríntios, só para você ter uma ideia, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Tinha o dom de falar em língua, o dom de cura, o dom de exorcismo, eram vários dons. Só que ela era a igreja mais imoral que existia naquela época. Tanto é
que lá no Porto de Corinto, as mulheres que viviam naquele local, no Porto de Corinto, eram prostitutas. Só que eles usavam um termo chamado garotas de Corinto. E aquele termo significava o quê? Que elas eram prostitutas. Só para você ter uma ideia, né? E ali tinha uma igreja. E tinha todos os dons. Só que ela não era uma igreja adulta espiritual. Só porque a pessoa tinha dons, isso não significa que ela é uma adulta espiritual. Não. Os dons, na verdade, foram dados à igreja para que as crianças espirituais pudessem observar e pudessem crer em Jesus. Lembra como Jesus falou? Se vocês não virem milagre, vocês não crerão. Criança é assim, ela quer ver as coisas. Ela não tem um pensamento concreto, ela tem um pensamento abstrato. Ela quer pegar, ela quer ver. Por exemplo, lá no Nova Kids, como é que nós ensinamos as crianças? De forma lúdica, visuais, bonecos. Espiritual também é. Então a igreja de Corinto era a igreja mais carnal. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. Né? Não lhe faltava nenhum dom. Os dons são sinais. Dons e sinais não significam maturidade espiritual. Ok? Dons e sinais não significam maturidade espiritual. Não significam nem que você vai para o céu. Olha só. Tem gente aí, ó, que expulsa demônios, faz milagre. Lota igrejas por aí, esses dons aí, né? Igreja dos milagres. Você tem que traduzir como? Creche espiritual. Né? Creche espiritual. Por quê? Porque a criança é assim, ela quer ver com seus próprios olhos aquilo acontecer. Entendeu? Aí você diz assim aqui na igreja: hoje eu não vou para a igreja. Eu não vou lá para a igreja não, porque eu já sei que o pastor vai pregar. Eu não vou para lá não. Eu não vou lá pro meu GA, porque é a mesma coisa que o meu líder vai falar. Não vou não. É muito chato. Não. Você está dizendo o quê? Você é um bebê espiritual ainda, uma criança. Você ainda não consegue observar o poder de Deus, o agir de Deus na sua vida. Porque Deus, ele vai usar o líder, vai usar o pastor. Ele usa para o seu crescimento. Às vezes ele vai chamar a sua atenção, porque ele vê que você precisa crescer. E Deus usa o pastor, usa o líder para que você cresça espiritualmente. Deus está nos dizendo que isso é uma das marcas da criancice. O quê? Os dons. Basta olhar para uma criança e notar isso. Tantas divisões na igreja evangélicas. Sabe o que é isso? É criancice. Divisão na igreja é criancice. Você já observou alguma igreja dividida por aí? Quem já passou pela sua mente? Não, aquela igreja dividiu. Por quê? Porque ali só tem criança espiritual, não tem adulto. Outra marca de uma criança espiritual: brigas no GA. Porque o fulano falou isso e me magoou. Meu irmão é uma criança espiritual. Não sei nem se vou fazer isso. Quando alguém pede alguma coisa para você fazer, né? Hoje, lá no nosso grupo, vai ter a noite da pipoca. Vem esse líder falar esse negócio de noite da pipoca. Eu não vou fazer pipoca, não. Eu vou tirar do meu dinheiro e fazer pipoca para dar para esse monte de gente aí. Não vou nada. Criança espiritual. Né? Agora eu não vou sentar do lado do Pacó porque eu estou de mal com ele. Eu não vou falar para ele, vou ficar só de costa para ele. Criança espiritual. Então, isso são sinais de que você ainda é uma criança espiritual. Se você tem se identificou com uma dessas coisas, você é uma criança espiritual. E você precisa crescer. Eu também nem sei se ainda venho para a igreja. Olha só. Você já falou alguma vez isso? Porque o fulano me magoou, então eu não vou mais para a igreja, não. Eu vou para uma outra igreja. Eu vou lá para a Nibimãe, que lá ninguém vai me conhecer. Vou estar lá só. Né? Ninguém vai me ver lá, então eu estou de boa. Vou ficar de boa lá. Mas lá para aquela igreja, lá da cidade dele, eu vou nada. Não quero mais não, porque o irmão me magoou. Não quero mais nem participar de nada lá nessa igreja. Criança espiritual. Eu estou muito chateado, não quero mais nem olhar para a cara daquele pastor. Né? Porque ele falou comigo assim, meio de atravessado. Na verdade, ele nem me deu bom dia, não me deu nem boa noite, então ele não gosta de mim. Eu vou embora dessa igreja. Criança espiritual. E agora com vocês eu quero chamar aqui o Senib. Vamos falar agora sobre casos que acontecem na igreja. Vamos lá?
quem tá vindo ali. É a Menina, tua amiga. minha que não é, deve ser tua. Tá bom. Oi, meninas, tudo bem? Oi, Valentina, há quanto tempo? Como é que você tá? Ai, meninas, eu tô bem, graças a Deus. E vocês? Ai, a gente tá sentindo tua falta no Novas Jovens. Verdade, né? Faz tempo que eu não vou. Tô sem tempo, né? Olha, ultimamente tem sido bem cansativo, não tô tendo tempo pra nada. Inclusive, olha meu ônibus. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Mana, tu viu o jeito que ela tá vestida? Menina, quem diria, não era ela que cantava no altar? Cantava no Ministério de Música, tá? Desse jeito, tá perdida, perdida. Mana, tem mais jeito não essa daí, olha. Bem, mas quem sou eu pra falar, né? Eu não falo é nada, tenho mais que cuidar da minha vida. Vamos pra igreja. Em Tiago 3,6, Deus nos alerta. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela incendiada pelo inferno. Oi, mãezinha querida. Tudo bem com a senhora? Oi, amor. Rainha. Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem? Já vi que A senhora você tá quer bem? alguma coisa. Ah, que isso, nem é grande coisa. Sabe o show do Garota VIP? Minhas amigas tudinho vão. Inclusive vai estar o Gustavo Lima, Gustavo Mioto e melhor, Jorge Mateus. Tô doida pra ir. Deixa eu ir? Deixa. Não, Valentina, esse ambiente não é pra você. Você é cristã. Bora fazer um acordo. Eu arrumo uma casa 2 semanas seguidas e a senhora deixa eu ir. Vai? Não, eu já falei que não. Já tá decidido. Ai, a senhora é muito chata. Eu vou sim. Volta aqui, Valentina. Volta. Em 1 Samuel 15:23, Deus nos orienta. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Agora quem é melhor, mano, aqui nesse negócio? Bora. Me perdoa, meu irmão. Tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem, tá tudo. Não, pode ir. Pode ir. Vou pegar ele agora, tua vez só. Não, pô, deixa pra lá. O quê? Não, pera aí. Deixa, não, joga a bola, joga a bola. Pode ir, mano, pode ir. Falei, não falei que ia pegar ele? Comigo é assim, é olho por olho e dente por dente. Em Romanos 12, 17 e 18, o Senhor nos orienta: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Faz tudo. Alguém se identificou aí? Isso é igreja, meu irmão. Minha irmã, isso é igreja, isso é normal. A igreja precisa ter problemas. Sabe a igreja que não tem problema? Sabe onde ela está agora? Está no céu. E quem é a igreja? Aponta para a igreja, aponta aí. Somos nós, e nós temos problemas. A igreja precisa dessas coisas. A criança, ela faz o quê? Ela faz cocô na fralda, né? Vê aí se você está sentindo algum cheiro esquisito aí do seu lado. Vê aí. Algum cocô aí, alguma coisa, né? Quando a criança faz cocô, você faz o quê? Troca a fralda ou troca a criança? Vai trocar a fralda, você vai jogar a criança? Não. Da mesma forma na igreja. A igreja tem dessas coisas. Por quê? Porque quando tem uma criança, isso nos diz o quê? Que a igreja está crescendo. Que a igreja não morreu, ela está crescendo. Agora, se você só vê as mesmas pessoas, meu irmão, isso é preocupante. A igreja não cresce.
por isso que tem aquela passagem que diz que onde há bois no celeiro, onde não há bois, o celeiro fica vazio. Lá em Provérbios 14:4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Ou seja, fica limpinho, sem cocô de boi, né? sem o mijo do boi. Fica limpinho e cheiroso. Só que ali não tem mais produção, não tem mais nada. Acabou. Entenderam? E é por isso que aqui na igreja o bebê espiritual, a criança espiritual é bem-vinda. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos fazer com que você também cresça. Assim como teve alguém que se preocupou comigo, com certeza com o pastor Gleison, com cada um de nós que já nos consideramos adultos, se preocuparam com a gente. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nos ensinaram, nos exortaram. Rapaz, eu fui muito exortado. Olha. Era lixa daquela grossa mesmo. Para me estar aqui. Rapaz, não foi fácil. Mas graças a Deus que eu, o pastor Gleison, o pastor Gabriel, nós conseguimos saber administrar isso daí. Por quê? Porque nós queríamos crescer. E essa também deve ser a sua vontade, de querer crescer. Não ficar totalmente ali nessa idade. Entenderam? A quarta marca de uma criança espiritual. A criança espiritual precisa de leite e não de carne. E muita repetição. Anote aí, ó. A criança espiritual precisa de leite e não de carne. E muita repetição. O que significa isso daí? Que a criança, ela precisa dos princípios elementares, né? Ela precisa dessas coisas. Os jovens e adultos espirituais têm responsabilidade na igreja de ajudar a criança espiritual. Então, você que já se considera um adulto ou um jovem espiritual, o que você vai fazer? Você vai ajudar nesse processo aí. Você vai ser a pessoa que vai pegar pela mão. Lembra você, papai e mamãe? Pela mão e sair puxando. Bora, é por aqui. Vamos lá? É por aqui que você tem que ir. Por quê? Porque você já passou por esse processo. Você que é jovem, que é adulto espiritual. E você sabe como é que é. E você precisa ensinar. Devem tratar com amor e disciplina para ajudar a crescer. Olha só. Amor e disciplina para ajudar a crescer. Você também não vai deixar a pessoa fazer o que ela quer. Na sua casa, você deixa a sua criança fazer o que ela quer? Eu acredito que não. Né? Não deixa a sua criança fazer o que ela quer. Senão ela vai ser um adulto totalmente contra aquilo que a sociedade prega, aquilo que ela espera, o que a sociedade espera da sua criança. Ok? Da mesma forma, nós, como crianças espirituais. Por isso que Deus colocou pessoas em sua família, a igreja, e manda não deixar de congregar. Lá em Hebreus 10:25. Não deixe de congregar. Isso é um princípio fundamental. Você precisa congregar. Você precisa estar aqui na igreja. Você precisa participar das programações da igreja. É fundamental. Muitas vezes, eu como cada um de nós aqui que já somos adultos, muitas vezes nós não gostávamos da disciplina, certo? Por quê? Porque naquele momento era uma coisa horrível. Já pensou você ser disciplinado? É horrível. Quando você disciplina sua criança não chora, fica ali magoada, né? Da mesma forma também. Mas depois, o que vai acontecer com a disciplina? Lá na frente, a Bíblia diz, ela vai produzir frutos de vida. Entenderam? Por isso é importante a disciplina. A Bíblia até ela nos orienta de não deixarmos de disciplinar nossos filhos. Uma boa lapada nas costas, no bumbum, poderão livrar o seu filho da morte. Da mesma forma, a criança espiritual. Uma boa lapada mesmo em você, que é bebê espiritual, que é criança espiritual, vai fazer você crescer espiritualmente. E essa lapada pode levar você até para o céu. Olha só. A criança precisa de leite, bastante leite. Então você precisa dar esse leite, você que é adulto espiritual. Você é o responsável de alimentar essa criança. Hoje, por exemplo, você está sendo alimentado, ok? Você que é papai, você não vai olhar para a criança e dizer assim, come criança, come aí. Vai, come direitinho esse leite aí. Não, é assim? Não, você vai pegar ela no colo, né? Ou então vai dar na boquinha com a colher, o leitinho ali para ela comer. É assim que funciona. Quantas vezes você vai ensinar sua criança a dizer obrigado? Quantas vezes? Rapaz, quantas vezes for necessário. Deu alguma coisa para ela?
O que você tem que falar? Diga para mim. Pecado. Isso, todas as vezes. É repetição, repetição. Na repetição que a sua criança vai entendendo essas coisas. Da mesma forma, aqui na igreja, você que é criança espiritual, é repetir os princípios elementares. Ok? Ouça o que a palavra diz. É pelo constante exercício. Está lá em Hebreus 5, do 12 ao 14. Diz assim, olha. Hebreus 5, do 12 ao 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres. Quantos aqui tem de um ano e meio a 2 anos de igreja? Quantos aqui? Levante seu braço. Rapidinho, de 1 ano e meio a 2. Levante aí seu braço. Tem pouca gente, né? Rapaz, é mesmo, né? De 1 ano e meio a 2, isso. Olha o que a Bíblia diz. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é o quê? É criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos. Os quais, pelo exercício constante, ou seja, repetição. Quantas vezes você que está aqui hoje na igreja, quantas vezes você já leu a Bíblia, toda ela? Quantas vezes? 2 vezes? 1 vez? 3 vezes? Quantas vezes? Eu já li umas 7 vezes. E ainda não sei nada. E eu procuro ler de novo, porque eu tenho que aprender mais, porque às vezes a gente lê ali, né? A gente não entende uma coisa. Aí lê de novo, vai lendo. Eu li 7 vezes, eu sei de tudo. Sei nada, meu irmão, eu não sei nada. Eu tenho que ler mais e mais ainda. Porque a Bíblia é uma palavra e ela é viva. Você lê um versículo hoje, entende uma coisa. Amanhã você lê de novo e entende outra coisa. Assim vai. Então, se você não der leite para a criança, o que vai fazer? Ela vai ficar fraca. Ela vai enfraquecer. A criança precisa de leite. E não deve meter logo uma carne. Você depois, vê se a criança lá fraquinha, 2, 3 anos, você vai meter uma feijada na boca dela? Vai meter uma sopa de mocotó? Um bucho? Vai fazer isso? Eu lembro quando eu estava na sobrevivência no exército. Rapaz, era 3. Aí quando nós íamos lá para base, né? Aí tinha o quê? Tinha uma churrascada lá. Não. Tinha uma sopa bem ralinha. A gente tomava primeiro, senão a gente ia morrer. Já pensou? Comer uma feijoada, um mocotó, a gente ia morrer, meu irmão. Da mesma forma, a criança espiritual. Você não precisa dar uma coisa que ela não vai entender ainda, porque ela ainda é criança. É preciso, a cada fase, dar o alimento certo. Entenderam? Crianças precisam de leite, é necessário repetir, até que ela entenda. Entendeu? Uma vez no meu grupo, teve nós fizemos a nossa, eu não gosto dessa palavra divisão, multiplicação. Multiplicamos, aí nós levantamos um líder. Ele tomou conta lá de um grupo. O que ele fez? Eu falava com ele, e aí, como é que está o grupo? Não, as pessoas, elas são muito fechadas, elas não falam as coisas assim. E eu também não pergunto, não vou perguntar nada não. Não, meu irmão, você tem que perguntar. Não, mas elas já são adultos. Elas têm que saber que precisam falar. Não, você tem que ensinar. É repetir, para ela aprender. Da mesma forma, é aqui na igreja. Tem que ensinar e repetir todas as coisas que precisam ser repetidas. Ok? Há um conceito, para a gente finalizar aqui essa parte. Há um conceito chamado buddy maternal. O que é isso? É o apego quase mágico de uma criança que tem contato com as primeiras pessoas ao nascer. Quando ela nasce, ela se apega àquela pessoa logo nos primeiros anos. É o buddy maternal. Da mesma forma aqui na nossa vida espiritual. Quando uma pessoa nasce, levanta o braço, aceita Jesus, meu irmão, você tem que correr, você que é adulto, correr para chegar perto dela, abraçar, meu irmão, parabéns. Você agora é uma nova criatura. O seu nome está escrito no livro da vida, você vai para o céu. E começa a ensinar ali. E ela vai se apegar em você. Ela vai olhar para você e dizer, não, aquela pessoa ali, ela é bacana, ela chegou comigo, está me ensinando. E ela vai ficar perto de você. E você vai ser o responsável para fazer com que ela cresça espiritualmente. Os primeiros 2 anos do nascimento de uma pessoa em Cristo, quando você cola nela nos primeiros 2 anos, são essenciais para ela se tornar um adulto espiritual. Os primeiros 2 anos. Ok? Agora vamos ter um intervalo
de 15 minutos. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, gente. A aula tá boa, né? Só uns avisos rapidinho. Quem não deu sua presença, pode ir lá atrás e dar, tá? Por favor, sua presença. E pode pegar seu quiz também. Vamos lá no intervalo rapidinho, que hoje nossa aula tá dinâmica. 5 minutinhos a gente tá voltando, tá bom? Rapidinho. Oi, som. Teste. Vamos lá? Voltar para nossa aula. E antes da aula, cantar uma música. Vamos ficar de pé? Vamos lá, hein? Bem alegre. Na palma. Oi, som. Tá bonito, hein? Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Deus me veste de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Agora com mais energia, hein? Vamos lá. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Deus me veste de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Gabriel. Vamos lá, voltar para nossa aula. Já que você já cantou que quer obedecer o Senhor, então agora anote aí a quinta característica, né, da criança espiritual, tá? Coloque assim: a criança espiritual obedece a Deus por medo. A criança espiritual
obedece a Deus por medo. Aí com aquela criança que o pai pega o cinto assim, a criança corre. É assim que é a criança espiritual também, tá bom? A criança espiritual ama a Deus, porém ela tem mais medo do que amor por ele. Gabriel, isso está certo? Calma que a gente vai já ver, tá? A criança ama a mãe, mas obedece mesmo é quando a mãe está com a chinela na mão. Bora, para dentro, passa. Sua mãe falava assim, passa para dentro, mano. Minha avó que falava, com cipó de papula no portão, esperando eu passar para lapear minhas pernas, né? Então, a criança sem medo, ela não obedece. Tem algumas coisas que você precisa passar para a criança através do medo. Vocês já viram os vídeos que estão tendo agora? Pai ensinando a criança. Aí ele pega um bichinho de pelúcia e diz, come, come. Aí o bichinho balança a cabeça do bichinho assim. Aí ele pega o bichinho e dá-lhe umas 10 sandalhadas aí. Come, menino. Aí dá na boca do menino, o menino vai e come de uma vez, morrendo de medo de pegar as sandalhadas. Desse jeito, né? Gabriel, mas isso está errado. Não, não está errado, não. Gabriel vai traumatizar a criança. Vai nada. A Bíblia diz que a gente tem que obedecer a Deus com temor e tremor. E essa parte do tremor está falando do medo mesmo, tá? Eu costumo dizer para os jovens que o medo ele é o paraquedas reserva. A gente vai já ler aqui a passagem de João que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, certo? Então, o mais excelente é o amor. Mas, se o amor falhar, o temor, ele ajeita as coisas. Porque você vai obedecer por medo, não vai fazer o que é errado, né? Vai evitar aquela surra que o papai prometeu, tá bom? Por exemplo, quando é que você ensina a criança com medo? Quando ela está prestes a tomar um choque na tomada. É melhor ela ter medo do que enfiar o dedo na tomada. Você concorda comigo? Ou então quando ela está na borda de uma piscina. O que é melhor? Ela ter medo ou cair dentro da piscina e se afogar? Melhor ter medo, não é? Assim é na nossa vida cristã também, tá? O pai que não disciplina os filhos, inclusive com correção física, está facilitando a morte dos seus filhos. A palavra de Deus diz que a peia acrescenta mais alguns anos de vida na vida dos seus filhos. Está escrito em Provérbios 19, 18. Papai, mamãe, você que já tem menino aí, Provérbios 19, 18. Tem que ter a correção, tá? Agora vamos ver uma forma de criação, algumas frases que a gente ouve aí, umas pérolas, né? De criação de filhos. Primeira dica, comece na infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando ele crescer, acreditará que todo mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. É assim que a gente treina um filho? A gente dá tudo o que ele pede? Não, eu não quero comida, eu quero todinho. Vai ficar todinho roxo. Na verdade, se você fizer isso, você vai criar um encostado e um tolo. Não como isso, não, então fica com fome. Tá? Segundo, quando ele disser nomes feios, ache graça disso. Isso o fará ser interessante. Aí sabe aquele menino bobão, abobalhado, que está querendo chamar a atenção, aí começa a falar besteira? Aí a gente olha assim, bicho leso, isso vai sofrer tanto bullying na escola. Seu filho vai sofrer se você treinar ele desse jeito, hein? Vou logo avisando, tá? Terceiro, não lhe dê orientação religiosa. Espere até que ele chegue aos 21 anos e decida por si mesmo. O que é que a Bíblia ensina? Ensine a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando estiver velha, não se desviará dele. Então, esse negócio, não vou forçar ele a ir para a igreja, não, porque ele é criança. Ele tem que escolher. Deus, ele não força ninguém. Tá, vá nessa que em pouco tempo seu filho vai estar lá dentro da boca de fumo. Quarto, apanhe tudo o que ele deixar jogado. Livros, roupas, sapatos, faça tudo para ele, para que ele aprenda a jogar sobre os outros a responsabilidade. Sabe aquele que não tem culpa de nada? Que sempre é responsabilidade do outro?
É assim que você treina o seu filho? Papai e mamãe, cadê? Quem tem pai e mãe? Tá treinando seu filho desse jeito? Daqui a pouco eu vou ler o resultado desse treinamento, hein? Tá bom? Essas crianças que não têm responsabilidade nem em guardar os brinquedos, normalmente ela tem dificuldade em amadurecer. Ela não vai amadurecer, tá? Porque ela vai sempre culpar os outros pelo que acontece. Ah, não, mas o fulano não fez isso. Ah, mas o fulano faz errado também. Ah, mas tu também, né? Aí quando vem mais e tu também na frase, papai e mamãe, não deixe isso sair da boca do seu filho. Quinto, discuta com frequência na presença dele. Assim ele não ficará chocado quando o lar se desfizer e você se divorciar mais tarde. Você briga na frente dos seus filhos, aí não levanta a mão. Por favor, tá? Meu pai e minha mãe, né? Quando discutia sério com meu pai, eu só ouvia lá para dentro do quarto. E eu só ouvia porque no quarto ainda não tinha porta. Ela tá ali, eu estou entregando ela. Vamos lá. Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser, porque ele terá que passar pelas mesmas dificuldades. Por que será que ele terá que passar pelas mesmas dificuldades que você passou, né? Poxa, eu tenho, meu filho está querendo, eu vou dar. Não, mas ele quer também dar. Não, mas ele quer... Não, eu vou atrasar um pouquinho a conta de luz e vou dar esse dinheiro para ele também. Vai ensinando isso. Na hora que ele quiser uma coisa que ele não puder ter na vida, você não treinou seu filho, você não frustrou ele o suficiente para ele saber que ele não vai ter tudo que ele quer. E aí, como é que fica? Tá? Sétimo, satisfaça todos os desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse que a gente vai ter aflição. Ele não enganou nenhum dos filhos dele. Por que você fica enganando o seu? Né? No mundo vocês vão ter aflição, vocês vão se frustrar. Mas calma, eu venci, vocês vão vencer também. É assim que a gente tem que ensinar as crianças, tá bom? Oitavo, tome o partido dele contra vizinhos e até contra os policiais. Todos têm má vontade para com seu filho. Se uma pessoa falar mal do seu filho, beleza, a pessoa pode estar com implicância. Se duas falam, tá bom. Agora, se é mais de duas, eu acho que o problema está no seu filho e na sua criação. Tá bom? Nono, quando se meter em alguma briga séria, dê essa desculpa. Eu nunca consegui dominá-lo. Mas quem é o pai e a mãe? Não é você? Como é que não pode dominar? Você vai ser cobrado. Deus vai lhe cobrar isso, tá? Com Deus essa desculpa aí não cola. Vai chegar lá, não, pois é, Senhor, tu me deu um filho que eu não consegui dominar. Ai. Eu acho que não vai colar, não. Olha o resultado de tudo isso. Prepare-se, então, para uma vida de desgosto. É o seu merecido destino como pai ou mãe que não soube educar seu filho com princípios e com comportamentos saudáveis e bíblicos. Então, a gente precisa entender que disciplina, ela age em favor da vida, tá? E assim é Deus com cada um de nós. Eu estava estudando isso daqui, eu lembrei de uma música que a Kellen escutava lá da Crianças Diante do Trono, né? Quem ama, corrige os seus filhos. Aí eu ainda fiquei cantando a tarde todinha. Quem ama, dá uma surra no seu filho. Né? Umas surras, tá bom? Então a gente precisa entender, Deus ele cuida de cada um de nós. E ele vai chamar a nossa atenção, ele vai nos exortar, ele vai nos disciplinar. E isso faz parte do processo. Se você ainda não sentiu uma disciplina de Deus, a palavra de Deus diz que você pode ser um filho bastardo, porque Deus disciplina aquele que ele ama, tá bom? Muitos pastores, infelizmente, usam do medo, né, para controlar o rebanho. Eles usam do medo, dizendo que para as pessoas que se não fizer vai para o inferno, se não fizer vai ficar pobre, se não fizer vai ficar doente. E normalmente isso não é o melhor. Como eu falei, 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, tá? O medo, na verdade, não é uma boa motivação a longo prazo. A longo prazo, eu dizer bem assim, mano, tu vai para o inferno. Não vai funcionar. Talvez agora, naquela hora, ele fique impactado e ele vai começar a obedecer por medo. Mas em pouco tempo,
ele vai perder esse medo, porque o inferno é uma coisa difícil de imaginar assim, né? Tá bom? A criança espiritual, ela começa obedecendo por medo. Dá o dízimo por medo, vai ao culto por medo, lê a Bíblia por medo, medita por medo. Por que você está lendo a Bíblia? Por que você está meditando? Por que você está fazendo ministério? Por que você está vindo para os cultos? Porque se é por medo, deixa eu dizer uma coisa para você. Continue fazendo. Isso faz parte do processo. Tá? Mas o que Deus espera de cada um de nós é que nós comecemos a obedecer, a fazer ministério, a participar, a sentir prazer na companhia dos irmãos por amor a Ele. E isso daí também é resultado de maturidade. Quando eu começo a fazer sentindo prazer, tá bom? Gabriel, a gente precisa tratar diferente pessoas, crianças e pessoas adultas, sim, mas isso não é 2 pesos e 2 medidas, não, é muito mais do que isso. É um tratamento para a criança, um tratamento para o jovem e um tratamento para o adulto espiritual. Uma forma de disciplinar um e uma forma de disciplinar o outro. É assim que funciona. Isso é importante para os líderes. Atenção, você precisa saber a idade espiritual dos seus liderados. Porque você não vai tratar um adulto espiritual, cobrar pesado. O adulto espiritual aí chega com o bebê, vai fazer a mesma coisa? Não, e nem o contrário. O adulto que precisa amadurecer, que já está há tempo na igreja, que já sabe das coisas e está vacilando, você precisa ser firme, ser duro, chamar atenção com seriedade. Agora o bebê não, você vai com um pouco mais de paciência, ensina, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso, eu já te falei, mas eu vou te falar mais uma vez, né? Muita repetição, como o pastor José falou, tá? Então, analise a sua vida, tá bom? Pense no motivo pelo qual você está buscando Deus. O ideal é que seja por amor, mas o medo, ele é um paraquedas essencial. Anote aí a 6ª marca de uma criança espiritual. A 6ª marca. A criança espiritual gosta de sinais. A criança espiritual gosta de sinais. Assim como as crianças gostam de ver as coisas pegando com as mãos, a criança é assim, ela gosta de pegar, de tocar nas coisas. Lembra do dedo na tomada? Se você diz assim para a criança, olha, não mete o dedo na tomada que você vai se acidentar. E ela fica olhando para você e vai lá, ó, né? E ela quer realmente sentir se aquilo ali é verdade que você está falando. Então ela tem isso, ela tem muito disso. Da mesma forma, a criança espiritual, entendeu? Ela quer ver as coisas, ela quer ver sinais, ela quer ver cura, quer ver libertação. Ela quer pensar assim, ó, Senhor, me dá um carro, aí puf, o carro aparece na frente dela, né? A criança espiritual, ela é meio assim. O alvo de Deus para cada um de nós é que o justo viva pela fé. E você sabe o que é fé? Fé é a certeza que nós vamos receber aquilo que nós esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Então, se você ainda está nesse contexto de querer ver sinais, você não tem fé. Porque você quer ver, é o contrário da fé. Porque a fé você crê sem ver. Entenderam? Então o justo vive pela fé. O justo, ele vive pela fé. Fé é viver por uma esperança que não se vê. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, diz: mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se nós esperamos aquilo que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Entenderam? Romanos capítulo 8. Então, fé é totalmente ao contrário de sinais. Ok? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então você tem que se analisar. O que você é? Você é uma criança espiritual ainda? Você quer ver sinais para crer que Deus existe? Para crer que Deus é bom? Você ainda está nessa de querer ver sinais? Porque você precisa ser o quê? Uma pessoa de fé. Lembra de Abraão? Abraão, ele creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Por isso que ele é chamado de o pai da
fé, porque ele viu lá na frente. Deus prometeu para ele, olha, eu vou te dar uma nação maior que a quantidade das estrelas do céu e o grão da areia do mar. E ele creu naquilo, sem ele ver. Isso é fé, isso é uma característica de um adulto. Mas se você ainda quer ver sinais, você ainda é uma criança espiritual. A criança gosta de sinais, gosta de ver, gosta de pegar, entendeu? Isso é uma criança. No capítulo 12 de 1 Coríntios, Deus fala sobre os dons. Vamos agora só analisar os dons. Dons do início da igreja. A igreja do Novo Testamento era um período de transição. Então, naquele momento ali, a igreja estava nascendo. Tinha adulto ou tinha criança espiritual ali? Tinha mais adulto ou mais criança? Tinha mais criança espiritual. É por isso que ali Deus permitiu, lá no dia de Pentecostes, você lembra do dia de Pentecostes? Que ali veio o Espírito Santo e deu dons às pessoas. Lembra da pregação de Pedro? Pedro ali naquele momento, ele não falou em línguas. O que aconteceu ali? Ele falou o seu dialeto, só que as pessoas que estavam ali ouviram de acordo com a sua língua. Isso foi um dom que Deus deu para que as pessoas fossem evangelizadas naquele momento. Entendeu? Então as pessoas precisavam ouvir o evangelho. Então Pedro falava e o Espírito Santo dava aquele dom de cada um ali entender na sua própria língua. Tinha gente da Capadócia, tinha gente os espartanos, tinha várias línguas ali várias pessoas de várias línguas ali naquele momento. Então era necessário que as pessoas ouvissem o evangelho ali e entendessem que Jesus Cristo é o Senhor, que somente Ele salvava, entendeu? Jesus disse aos seus discípulos, eu vou partir, vou morrer, vou ressuscitar, e quando eu for glorificado, o Espírito Santo virá. Enquanto eu estiver aqui, o Espírito não vem. Quando eu for glorificado, crucificado e ressurreto, o Espírito Santo virá e relembrará a vocês tudo o que eu falei. O Espírito Santo vai passar para vocês o restante das coisas que eu não passei. Então, essa é a função do Espírito Santo. É relembrar tudo aquilo que Jesus falou. E até de coisas que Jesus naquele momento não passou para os discípulos, mas que precisava ser conhecido por nós. Entenderam? Então, essa é a função do Espírito Santo. Então, naquele momento ali na igreja primitiva, haviam muitos sinais, porque a igreja ainda estava na infância. Entendeu? E naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, como Jesus havia prometido. E ali aconteceu vários dons ao mesmo tempo. E no Novo Testamento, a Bíblia tinha que ser o quê? Concluída. Ela ainda não estava concluída. Ainda tinha algumas partes que precisavam ser acrescentadas à Bíblia. Ali, Deus usou mais ou menos 40 a 43 pessoas para escrever a Bíblia. No período de 1.600 anos. Ele usou pessoas. Mas quem é o autor principal da Bíblia? É o Espírito Santo. Entenderam? Então, naquele momento ali, era necessário os sinais, porque havia muita criança espiritual. E criança gosta de ver sinais. Ok? Ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo fala de vários assuntos que precisam ser entendidos para nós não errarmos. Por exemplo, esse movimento que todo mundo quer falar em línguas para provar que é batizado no Espírito Santo. Não. Aquele ali era um momento da igreja. Precisava-se naquele momento que as pessoas entendessem o evangelho. Não que a pessoa que fala em línguas é espiritual. Se você está nessa onda aí, não, eu preciso falar em língua porque eu quero ser batizado no Espírito Santo. Não, né? Não é verdade. Isso é coisa de bebê espiritual, de criança espiritual. Né? Rabachua. Não, isso aí é coisa de criança espiritual. Era um momento da igreja. Hoje não. A palavra está completa. Se você quer procurar alguma coisa para ser adulto espiritual, Paulo nos dá a explicação lá em 1 Coríntios capítulo 13. Que o melhor caminho qual é? É o amor. O melhor caminho. Esse é uma característica fundamental de um adulto espiritual. O amor. Então tudo isso você lê lá em Atos capítulo 2, aí você lê de uma forma diferente agora. Entendeu? Lê de uma forma diferente. Aquele ali era o momento da igreja. Hoje,
Por exemplo, se Paulo ainda colocou ordens lá em 1 Coríntios. Se tiver um que fala em línguas, que tenha um intérprete. Porque tudo tem que ser feito com ordem e decência. Se eu chegar aqui e falar em língua e você não entender nada, você vai ser edificado? Claro que não. Não vai ser edificado, você vai ficar confuso. Rapaz, esse José Ita é doido, o que ele está falando aí? Né? E outra coisa, você pode pesquisar na Bíblia, não tem nenhum lugar da Bíblia alguma língua estranha que a gente não possa entender, que não seja daqui da terra. Todas eram línguas dos povos que estavam ali. Entendeu? Não tinha essa coisa de uma língua estranha que você não entende nada, não. E Paulo deu a ordem, se você for falar em línguas, se você for falar em grego, tem gente aqui que não entende grego, então coloca alguém para traduzir aí. Quem que traduz grego? Aí colocava ali, entendeu? Tem alguém ali que fala inglês. Alguém tem aí que traduz inglês? Coloca aqui do lado, ele vai falar inglês aqui, entendeu? Não era uma coisa assim que vinha assim, algo do céu, batia na cabeça dele, falava um monte de coisa que ninguém entendia. Não, tinha que ter ordem. E aquele aí era o momento da igreja. Paulo esclarece que línguas são sinais para os descrentes. Quem é cristão aqui? Levanta o braço, você é cristão. Cristão é aquele que tem Jesus, né? Então, línguas é para você? Não é para você. Era para os descrentes naquela época. Ou seja, aquelas pessoas que faltavam a fé. Entenderam? Línguas são sinais para as pessoas que não têm fé. E não para quem crê. Então, você que crê, línguas não é para você. Esse dom de língua. Não fique. Tem pessoas que ficam totalmente frustradas. Ficam até em depressão. Por quê? Porque alguém chegou e falou para eles assim: olha, você precisa falar em língua, senão você não é batizado no Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, tire isso da sua cabeça. Ok? Não fique pensando nessas coisas, não. Porque a palavra de Deus é bem clara. Quando você, lá em Efésios 1:13, quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e você crê, o que acontece? Você é selado com o Espírito Santo. Esse é o batismo no Espírito Santo, meu irmão. Você crê. Entenderam? Não é falar em línguas. Está lá alguma passagem da Bíblia, olha, você precisa falar em língua para ser batizado no Espírito Santo. Está lá na Bíblia isso? Me dê a referência aí. Eu ainda não vi aí, isso aí não. Entendeu? Se é o caso e você ainda está nessa onda aí de querer falar em línguas, você tem que falar assim, ó, que você precisa vencer isso. Eu quero vencer, quero crescer, eu quero sair desse estágio de criança em que preciso de sinais. Quero crescer ao ponto de ter fé na palavra que deixaste para a tua igreja. Essa deve ser a sua atitude. Você tem que crer na palavra, na Bíblia. Você tem que ler e crer, porque aquilo ali é verdade. Entendeu? Quando você viu uma propaganda que diz assim, ó, Igreja de Milagres, você tem que traduzir creche espiritual. Porque criança gosta de sinais. Por isso que tem muita igreja aí lotada, porque quer ver sinais, quer ver cura, quer ver libertação, quer ver prosperidade. Entendeu? Quando você vê ali, Igreja de Milagres, já viu uma placa assim? Igreja de Milagres. Traduza, creche espiritual. Aquilo não é para adulto espiritual, é para bebê, para criança. Crianças gostam de sinais. Você ainda está buscando sinais? Ainda busca sinais? Ou você já está conseguindo crer? Porque quando Deus fala, você tem que fazer o quê? Você tem que crer, porque é a verdade, ok? E a nossa última característica é: criança espiritual é facilmente levada por todo vento de doutrina. É a sétima, tá? Criança espiritual é facilmente levada por todo vento de doutrina. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 14, está escrito assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4,14, tá? Vocês já viram crente que gosta de moda gospel? Já? A igreja da luz que é toda preta, aí a luz é bem fraquinha, aí tira a foto todo mundo com a mão no peito assim. Cadê a galera do worship? Eu acho que passou a fase já, né? Acabou a moda já do worship? Né? Tudo é moda, tá?
A criança, ela é levada por essas modas, ela acha legal, ela quer mudar. E olha, vamos ser sinceros, já olhei assim, eu fiz o orçamento uma vez, um painel de LED, ó pastor, do tamanho dessa parede, porque tá com carpete preto aí, baratinho, 32 mil reais. Eu cancelei do meu sonho, assim, né, Senhor. Eu não sou criança, quando eu vi o preço eu entendi isso, e nem rico, tá? Então, tá na moda, não tá nem a ser legal um painel de LEDzão, acho que ia trazer um monte de crente para a igreja, um monte de bebezinho espiritual que quer as novidades, tá? A gente precisa deixar a novidade de lado, tá? Outra coisa, tem a forma certa de fazer uma fórmula nova agora, que vai trazer jovem para nova jovem. Eu quero fazer isso daí. Cara, pense em alguém que é tentado a fazer as novidades. Gabriel Gustavo da Silva Leão. Tentado a buscar tudo que é novidade. Deixa eu olhar como é que o pastor Luciano está fazendo lá na Lagoinha, como é que o Douglas está fazendo lá na igreja dele, pastor Josué Gonçalves, como é que ele enche de jovem lá, deixa eu ver. Aí eu fui ver uma programação numa igreja aqui da cidade de Manaus, né? Eu olhei assim e digo, não, isso não vai dar certo não. Muito show, pouca palavra, todo mundo gritando igual doido. Eu digo, nem eu quero esse negócio, esse tipo de jovem aí, deixa aí mesmo. Tá bom? Não é bom a gente estar atrás de novidade. Você tem uma forma. Sabe com o que você tem que ficar? Com a palavra de Deus, com o Novo Testamento, com os princípios que estão sendo ensinados. Isso é mais importante. O que você tem que ter na cabeça é, cara, eu me identifiquei com muitas dessas características da criança espiritual. Eu tenho que querer evoluir. Eu tenho que querer crescer. Eu tenho que querer pelo menos ser um jovem espiritual. Porque o ideal é a maturidade, tá bom? É isso que Deus espera de nós. Oi. Então vamos lá. Vou pedir para que o pessoal do CNIB Criativo entregue a atividade. Esse papelzinho que você vai receber aí é a sua atividade da semana. Você lê e tenta cumprir essas atividades. Tá bom? E o pessoal do online, não se esqueça de pegar sua atividade com o seu líder de GA, ou quem é do Teens com o Pastor Nildo, ou quem é do Kids Infantil com o Rafael. Tá ok, gente? Só rapidinho, mais rápido, pessoal da CNIB, por favor, que a gente já está com o tempo bem limitado. Quem não recebeu, levante sua mão, para a gente saber. Aqui, ó, pessoal aqui na frente, ainda não recebeu. Já? Todos receberam? Ok? Obrigado, gente. Vamos orar rapidinho para a gente ir para o nosso culto. Oremos. Pai querido, obrigado, Deus, por mais uma aula. Obrigado por esse momento. Obrigado pelas palavras que foram ditas aqui, Senhor Deus. Que sejam transformadoras na nossa vida, Pai. Que nós venhamos ser não somente ouvintes, mas também praticantes, Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco, abençoa nosso culto, que acontecerá logo mais. É isso que eu tenho que te pedir, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Até mais.